Muito bem, vamos prosseguir lá nas parábolas de Lucas. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versos 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Hoje vamos conversar a respeito do rico que era louco. Você pode pensar, mas agora quase nem existe mais rico, não tem, a atual crise não dá nem para falar nisso. Pior ainda, porque as pessoas não são e querem ser, ou vivem como se fossem, pelo menos no seu sentimento, nos seus anseios, no seu planejamento de vida, naquilo que ele almeja no seu dia a dia. Então, pior do que ser rico e louco é ser pobre querendo ser rico e louco, não é? Então, se você não é rico, fique aí tranquilo, pelo menos com respeito a isso, e estamos juntos nisso. Mas o importante é o sentimento a respeito da riqueza, das posses, dos bens que nós vamos compartilhar aqui. Vamos lá, Lucas 12, de 13 a 21. Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu gosto também da versão Almeida Revista e Corrigida, no verso 20, que diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que Jesus estava tratando aqui nesse texto, e ele usou essa parábola para ilustrar a situação que estava ali presente, ele estava sendo solicitado para ser o intermediador na divisão de uma herança. Um irmão que se achava injustiçado, e naquela época o primogênito tinha direito a uma quantidade maior aos recursos da família, e hoje não é mais assim, mas você sabe que se uma família ou alguém da família pensa em ficar rico recebendo uma herança, isso dá muita confusão na hora da divisão dos bens. Eu sei que muitas famílias passam confusões terríveis quando vai se dividir, que seja R$1.000, R$200, R$10, e criam uma confusão, tudo por causa do sentimento em torno daquele valor. A esperança de riqueza, a esperança de desenvolvimento, de segurança por receber uma herança. E esse irmão estava aqui solicitando a intervenção de Jesus e a ajuda de Jesus para resolver aquele problema, porque naquela época os rabinos tinham também essa função. Existia a lei de Deus e muitos detalhes dessas resoluções de conflito estavam presentes na lei de Deus, que eles estudavam e eram especialistas nisso, mas às vezes algum assunto passava, às vezes algum assunto não estava bem esclarecido e eles precisavam da intermediação de um rabino para fazer isso, para ajudá-los na decisão. E aquele homem estava reconhecendo em Jesus um rabino, mas ele não estava querendo que Jesus, como um rabino, fizesse uma divisão justa. Ele estava querendo que ele fosse beneficiado diante do seu irmão, no recebimento ali da herança. Ele estava querendo que Jesus tomasse partido dele, assim, querendo oferecer uma gorjeta para que Jesus o favorecesse na hora então de ser proclamado como deveria ser feita a divisão da herança. E Jesus, é claro, percebeu isso e não aceitou a proposta, não aceitou aquele convite indevido
aquela proposta indecorosa, e ele recusou de imediato e contou essa parábola para ilustrar por que ele estava recusando aquilo. Uma, que ele não veio a este mundo para trazer bens aos homens, mas Jesus veio a esse mundo para levar os homens até Deus. E muitas pessoas ainda confundem Jesus como um rabino e que vai lutar em seu favor. Ainda hoje as pessoas querem que Jesus lute somente em seu favor. Os outros não interessam, o que interessa é eu ter acesso àquilo que eu desejo. O que eu quero é minha herança. Os outros que se virem, eu quero a minha herança. Eu não sou filho do, como é que falam por aí, põe no carro? Eu não sou filho do dono, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Então ali apertam Jesus, espremem Jesus, determinam que Jesus lhe conceda a sua herança como filho do dono do mundo, e então para que eles tenham uma participação ampla e possam descansar e fiquem tranquilos com respeito ao seu futuro. Ao contar na parábola do rico louco, Jesus mostra que está preocupado com a atitude das pessoas e não com os seus bens. E tem aqui nesse texto, nessa parábola, as situações que revelam a loucura daquele homem rico, e nós vamos exatamente nos deter nisso agora. Primeiro aspecto que mostra que aquele rico de fato era louco. Ele queria garantir o seu futuro através de algo que não era seu. As posses daquele homem eram apenas emprestadas, assim também como as nossas e de todo aquele que está aqui nesse mundo. Aquilo que nós temos como recurso, aquilo que nós temos como dinheiro, aquilo que você acha que é o seu investimento para a sua segurança, o seu pé de meia, que nem os brasileiros costumam falar, aquele dinheiro que está lá dentro do seu colchão, né, Nelson? Nelson tem um colchão lá, fofinho, cheio de dinheiro, né? Então algumas pessoas têm essa mania, né, de guardar dinheiro debaixo do colchão. Eu fiquei pensando e achei que era bem interessante com essa parábola, quando teve aquela enchente lá em Mariana, que o barro invadiu a cidade. Isso não foi interessante, isso foi triste. Mas um homem guardava todo o seu dinheiro dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário, no seu armazém. Tudo que ele conseguia de lucro, ele guardava nesse armário. Aí entrevistaram ele e falaram: pois é, meu armário ficou lá, e eu sem nada. Ele se lamentando que em pouco tempo, aquela lama, em uma situação terrível, arruinou a vida dele e também de muitas outras pessoas. Mas o interessante aqui é que, se nós colocarmos toda a nossa esperança no nosso pezinho de meia, ou no nosso dinheiro, onde seja que nós venhamos guardar, na meia, no colchão, no armário, no banco, em aplicações, em outros países, como alguns têm feito também, achando que o nosso país não é seguro, então manda para outro país o dinheiro, achando que assim terão segurança, e logo passa o lava-jato e vai descobrindo as coisas que nós temos ouvido falar, né? Ele queria garantir o seu futuro com algo que não era dele. E quando nós queremos garantir o nosso futuro com algo que não é nosso, nós somos loucos. Nós somos vistos por Deus como loucos. Não dá para garantir um instante sequer na nossa vida com algo que não é nosso, mas sim pelo preço que Deus pagou por nós, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Deus permite que tenhamos acesso aos recursos deste mundo, mas nós vamos prestar contas da forma como utilizamos esses recursos. Os recursos que Deus coloca em nossas mãos não é só para o nosso prazer, não é só para o nosso deleite, não é para desperdiçarmos, ou somente para guardarmos para nós, mas tem uma forma devida, e a Bíblia mostra claramente lá em Lucas 19, você pode observar, Lucas 19, 12 e 13, você pode perceber aqui nesse texto também, Jesus nos ensinando que os recursos que passam pelas nossas mãos são apenas emprestados. Lucas 19, 12 e 13. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. É o trecho de uma parábola que depois nós vamos estudá-la mais adiante, que também está em Lucas, mas assim como ele coloca
pertences em nossas mãos. Assim como Ele permite que nós tenhamos acesso a alguns bens, Ele também vai voltar e vai exigir que nós prestemos conta do que fizemos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E o que fizemos em benefício das pessoas, em benefício do seu reino, a maneira que nós tratamos, desperdiçando, não considerando que aquilo de fato não é nosso, mas é de Deus, deve ser valorizado como se de Deus seja, como se Deus fosse, e de fato é. Quanto mais nós recebemos, maior é a nossa responsabilidade. Lá em Lucas 12:48, você também pode perceber isso. Quanto mais nós temos, mais nos será exigido. Então, se você tem um pouco a mais hoje do que outros normalmente têm, pode ter certeza que Deus vai cobrar de você o que você fez com o que Ele colocou em suas mãos. Sendo você rico ou não, tendo você uma reservinha ou não tendo nada, ou vivendo sempre na pendura ou na dependência de Deus, ou também não tratando devidamente os recursos de Deus e por isso vive sempre na pendura, você será cobrado disso, nós seremos cobrados disso, porque Deus colocou algo em nossas mãos que é dele. Ele vai exigir prestação de contas de cada um de nós, de que forma temos usado o que Ele colocou em nossas mãos. O segundo aspecto que nos mostra que aquele rico era louco, é que ele tentou reservar as bênçãos de Deus somente para o seu benefício. Ele queria ter acesso a recursos, mas ele queria que esses recursos fossem usados somente em seu benefício. Às vezes, usado também em benefício da sua família, mas nós sabemos claramente que a maioria das pessoas que recebem recursos por herança, acabam não lidando corretamente com esses recursos, e logo desperdiçam tudo, e logo põem tudo a perder, e logo metem os pés pelas mãos e ficam sem nada. Nós valorizamos mais os recursos quando chegam em nossas mãos, quando nós lutamos por ele, quando nós trabalhamos, quando nós dedicamos a nossa vida para conquistá-lo. E às vezes fazemos grandes bobagens quando tratamos indevidamente aquilo que chega fácil em nossas mãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 17 e 18. Dá uma olhada nesse texto também. O apóstolo Paulo instrui bastante a Timóteo com respeito a como lidar com o dinheiro, como olhar para os recursos, como também orientar a igreja, que ele estava como pastor, e as igrejas que ele passaria também para liderar. Ele orienta bastante Timóteo em como lidar com os recursos. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Os recursos são uma força sempre, mas os recursos são uma força para o bem ou para o mal. Tudo depende da forma como nós lidamos com ele. Quando esse texto aqui fala para a nossa satisfação, ele está colocando a nossa satisfação em cumprir a vontade de Deus, a fazer as coisas conforme Deus nos instrui que é correto fazer. Então nós sentimos satisfação, temos paz no uso e na maneira como investimos, lidamos com os recursos quando chegam em nossas mãos. O recurso é uma força para o mal quando traz para a nossa vida autoconfiança e orgulho. Se os recursos nos tornam pessoas orgulhosas ou autoconfiantes demais, não, nada vai me atingir, eu sou inatingível, eu resisto a qualquer coisa porque eu tenho dinheiro. Dizem por aí que o dinheiro não dá felicidade, ele manda comprar, manda buscar. Então ele percebe onde está e ele então dá um jeito daquilo chegar até você. Mas por quanto tempo é assim que acontece? Por quanto tempo dura essa felicidade que o dinheiro manda buscar, que o dinheiro compra, que o dinheiro pode conquistar para a nossa vida? Por quanto tempo isso dura? Mas o dinheiro também é uma força para o bem, quando nós investimos em ajuda às pessoas que estão precisando, pessoas que, como hoje pela manhã nós vimos na parábola do bom samaritano,
pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, e em vez de passarmos fechando os olhos ou desviando o olhar para aquela situação, nós decidimos fazer alguma coisa por aquela pessoa, decidimos cuidar, investir os recursos que passam pelas nossas mãos em vidas que de fato precisam e que vão ajudar ao reino de Deus se expandir de alguma forma, que aquilo será uma notícia que vai transformar a vida também de outras pessoas. Assim como aquele bom samaritano foi registrado na palavra de Deus, qualquer ação nossa em benefício daqueles que pertencem a Deus ou não, ou seja, qualquer um dos pequeninos que Jesus se refere, quando que as pessoas ajudaram a ele quando ele estava sem roupa e deram a ele de vestir, com fome e deram a ele de comer, com sede deram a ele de beber. Então, quando nós fazemos isso a alguém que está necessitado, ao nosso próximo, nós estamos fazendo isso a Jesus. E isso é uma força que os recursos devem ter na nossa vida, uma força para o bem. O dinheiro é uma força para o bem quando nos torna pessoas generosas e não egoístas, como esse irmão que queria tomar os recursos, fazendo com que Jesus ficasse a seu favor naquela disputa daquela herança. Nós temos que ser generosos com os recursos. Generosos não quer dizer esbanjadores, ou gastar de forma irracional, mas sempre pensando também nos outros e não somente em nós, ou naqueles que estão ao nosso redor. Eu fico pensando que aquele especialista da lei que questionava Jesus na parábola do bom samaritano, ele estava pensando que o próximo, Jesus lhe diria que o seu próximo são aqueles que fazem parte da sua família, aqueles que estão perto dele no dia a dia, aqueles que dependem do sustento através da vida dele. Mas Jesus explica que aquele que está precisando, e nós passamos por ele, nós conseguimos perceber a necessidade dele. Se não percebemos, devemos perceber, porque nós estamos passando por essa pessoa. Devemos perceber a sua necessidade. Qualquer necessidade que a gente perceba, então esse é o nosso próximo. E é ele que deve ter acesso generoso aos recursos que estão à nossa disposição e podem ser compartilhados. Não estou falando para você ficar sem comer para ajudar alguém. Estou falando para você entregar tudo que você tem para ajudar alguém. Mas se nós nos policiarmos com os recursos que tem na nossa vida, com os recursos que passam pelas nossas mãos, nós sempre poderemos ajudar alguém. Por menos que nós venhamos a ter, nós vamos ter uma possibilidade de ajuda a alguém. Se nós nos policiarmos um pouquinho que seja, isso será possível através da nossa vida, e muito mais pessoas terão satisfação na sua vida, como Jesus quer acrescentar a cada um de nós. E também os recursos são uma força para o bem quando nós conseguimos conquistar um tesouro no céu. Como que faz para investir lá no céu? Será que vende terreno, tem corretores do céu? Bom, pessoas já tentaram fazer isso, e alguns ainda tentam fazer isso, vender terreno lá no céu. Chegam para pessoas que estão para morrer e falam assim: olha, você está quase morrendo, eu estou aqui para lhe dar a extrema unção, e para garantir que você vai para o céu, então você pode assinar aqui uma escritura, eu registro no cartório para você depois, levo lá, para reconhecer firma, então você pode ter um pedacinho do céu garantido para você. Existe ainda esse sentimento das pessoas ajudarem alguém ou fazer algum tipo de investimento em benefício de algum pobre, de algum orfanato, de algum necessitado, querendo adquirir um espaço lá no céu. Infelizmente ainda existe pessoas que pensam que isso é possível, mas conseguir tesouros no céu nós conseguimos quando nós investimos no reino de Deus, no sentido de proporcionar que outras pessoas conheçam a Deus de fato. Cada vez que nós falamos a respeito da palavra de Deus para alguém, ou ajudamos no sustento para que alguém pregue o Evangelho, então nós estamos investindo em tesouros no céu. Tesouros que não que Deus vai garantir que nós vamos para os céus por darmos um recurso para alguém pregar o Evangelho, mas quando nós de fato proporcionamos a expansão do Evangelho, com os recursos que passam pelas nossas mãos, então nós estamos garantindo ou proporcionando que outras vidas estejam no céu, e esse é o nosso tesouro, as vidas.
Nós não vamos encontrar o dinheiro que investimos na vida de um missionário, ou os recursos que investimos na nossa vida para pregarmos o Evangelho, para irmos de um lugar para o outro pregando o Evangelho. Nós não vamos reencontrar esses recursos nos céus. Nós não vamos precisar de dinheiro lá no céu. Mas as vidas que chegam no céu, através de uma ação nossa, ou de pregação, ou de ajuda a quem está pregando, esse é o nosso tesouro no céu. E é um tesouro eterno, onde a traça não corrói, onde a ferrugem também não pode destruir. As vidas que chegam no céu por nosso intermédio são o nosso tesouro. Não sei quantas vidas já foram para o céu através da sua pregação ou da sua ajuda para a pregação do Evangelho, do seu investimento na pregação do Evangelho. Mas esse é o verdadeiro tesouro, tesouro que ninguém vai roubar, tesouro que ninguém pode tocar, porque é eterno. Vidas chegaram no céu através de uma intervenção sua com os recursos que Deus colocou em suas mãos. Então é bem diferente, nós estamos falando aqui de valores monetários lá no céu, estamos falando de vidas salvas por Jesus, porque você dedicou o seu tempo, recursos que Deus colocou em suas mãos para que vidas chegassem ao céu. Então o dinheiro é uma força para o bem, quando alcança pessoas através de boas obras, quando faz você ser generoso e quando então proporciona que vidas cheguem aos céus. E o terceiro aspecto aqui, que comprova que aquele rico era louco, é que ele julgou que essa vida é mais valiosa do que a vida eterna. Ele pensava de fato nisso, que o que ele plantasse aqui nesse mundo era só para o seu prazer, era só para a sua satisfação. E esse mundo aqui não tem nada melhor do que esse mundo. O céu não existe, eu não estou interessado no céu, o importante para mim é o aqui e agora. E quantos estão vivendo nesse tempo pensando exatamente como esse rico louco? Não são ricos, mas pensam como ele. Que o que importa para mim é o aqui e o agora, eu quero me satisfazer, eu quero usufruir de tudo o que eu puder, aqui e o agora. Porque, uso até uma expressão bíblica, né? Porque amanhã a Deus pertence. O que importa para mim é o aqui e o agora, e agora. Então eu vou fazer o máximo, tirar o máximo de proveito do tempo que eu estou aqui, porque amanhã é a Deus que pertence. Bom, vamos ver então aqui os versos 18 e 19 de Lucas 12. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. É o que nós temos o desejo de fazer quando nos aposentarmos. Sonho praticamente irreal também. Agora eu vou me aposentar, eu vou descansar, comer, beber e me alegrar. Vou só brincar com os meus netinhos, vou viver uma vida que eu pedi a Deus. Pura ilusão. Não sei como era a previdência privada naquela época, desse rico louco, mas eu acho que poucos se arriscam a pensar como ele nos tempos de hoje. Nesse sentido, de quando se aposentar, vai de fato descansar, só comer, beber, se divertir e assim por diante. Mas o que interessa aqui é que ele estava pensando que este mundo, ou viver nesse tempo, era muito melhor do que viver na eternidade lá nos céus. As garantias que conquistamos para a vida aqui não são eficazes para a vida eterna. Você já deve ter ouvido falar que caixão não tem gaveta. Ninguém põe gaveta no caixão, já ouviu falar isso? Não? Alguns já, outros não. Porque você não precisa de gavetas no caixão, porque você não vai levar nada para o céu, ou para o inferno. Para onde você quiser ir, depende para onde você quiser ir na eternidade, ou para o céu ou para o inferno. Tem gente que prefere ir para o inferno, mas aqueles que preferem ir para o céu, também não vai adiantar pôr gaveta no seu caixão, porque você não poderá guardar ali os recursos, os bens, o seu laptop, o seu smartphone de última geração. Para que você vai levar isso no seu caixão? Não terá espaço, isso não vai entrar no céu.
ou nem o seu corpo que estará ali naquele caixão vai para o céu. É o Espírito que retorna a Deus que o deu, e não o nosso corpo. Então de nada adianta você se especializar em também manipular o seu corpo de uma forma em que você está demonstrando que ele vale mais aqui do que o corpo que você terá na eternidade. Porque lá na eternidade só entra o seu espírito que Deus te deu e que vai pedir de volta. E aí qual será a sua garantia? O que você vai usar como argumento? Olha, eu tenho aqui no meu bolso, uma quantidade para comprar a minha entrada aqui no céu. Você é louco. Por mais que você ajunte aqui, você não poderá usar isso para entrar no céu, porque o preço que foi pago por mim, por você, por todos nós, foi o sangue de Cristo. Esse é o que tem valor. Esse é o preço que pagou a nossa entrada no céu. Foi o sangue de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 14, na linguagem da Bíblia Viva, bem importante esse texto também. Hebreus 13, 14. Porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Esse mundo não é a nossa pátria. Não adianta nós ficarmos investindo demais aqui nesse mundo, porque para quem vai ficar aquilo que estamos preparando? Vai ficar para os nossos filhos brigarem pela herança. Assim como o irmão desse texto, dessa parábola, estava brigando e solicitando que Jesus agisse em seu favor. Não da parábola, mas antes da parábola, o que fez Jesus contar essa parábola. Ele estava exigindo que Jesus tomasse partido do seu caso, importunando Jesus com isso, porque ele estava interessado em um valor maior da sua herança. É isso que vai acontecer com o que guardamos para a nossa aposentadoria, para o nosso pé de meia, para o tempo em que pensamos que vamos ficar só descansando, bebendo, comendo e nos divertindo. Mas isso não é garantia para a eternidade. A nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. Concluindo, quero dizer o seguinte, lá no verso 21 de Lucas, nosso texto principal, o texto encerra assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Qual é o seu maior interesse? Ser rico diante das pessoas desse mundo e não medir consequências para fazer isso, ou ser rico para com Deus? Nós vimos através desse texto como devemos fazer, ou o que devemos fazer para ser rico para com Deus, ou como nos tornamos loucos tentando ser ricos com o que existe nesse mundo em que estamos vivendo. Aquele rico foi considerado louco por achar que o futuro estava no controle dele, que ele tinha condições de controlar o futuro com as coisas que ele vinha adquirindo, com a sua plantação, com seus celeiros multiplicados. Ele achava que seria possível controlar o seu futuro com isso, por isso ele foi chamado de louco. Nós podemos ser chamados para prestar contas também, hoje mesmo, quem sabe. E se formos chamados para prestar contas hoje, como será a garantia da nossa eternidade? Com quem nós vamos garantir a nossa eternidade? O que teremos não nas mãos, mas no coração, na nossa alma, para oferecer a Deus como garantia da nossa eternidade? Mateus capítulo 6, 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Mais uma vez Jesus instruindo a respeito disso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Seu coração está mais focado em ganhar vidas, que serão a sua garantia de tesouro na eternidade? A sua alegria de estar na eternidade e não estar lá sozinho, mas estar lá com pessoas, mesmo que você não os reconheça pessoalmente, mas com pessoas que de alguma forma a sua vida foi usada para que aquela vida chegasse até lá na eternidade também. Aonde está o seu coração, é lá que está também o seu tesouro. Os bens materiais
são nocivos quando passam a nos possuir. Nós deixamos de possuí-los, eles passam a nos possuir, a nos dizer como nós devemos agir, a nos dizer como nós devemos controlar o nosso tempo. A loucura da busca diária, insensata e louca mesmo, pelos recursos, cada vez mais recursos. Não posso parar, eu não posso parar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, tenho que garantir o meu futuro, eu tenho que garantir o meu futuro, eu tenho que garantir o meu futuro. Não importa a minha família, não importa os meus irmãos, não importa os ministérios que Deus tenha para a minha vida, eu tenho que garantir o meu futuro. Acumulamos tesouros nos céus, pregando e cooperando com a pregação do Evangelho, para que pecadores se arrependam. Então, pregando e cooperando com a pregação do Evangelho. É assim que a gente acumula tesouros nos céus. É assim que nós dizemos para Deus que estamos prontos para a eternidade com Ele. E esse é o nosso desejo. Primeiro, a carta de Paulo a Timóteo, um outro texto muito precioso para a gente ir concluindo. Capítulo 6, versos 6 e 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 6 a 12. De fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Aqui, a prova que não adianta planejar gavetas no seu caixão. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Não vamos levar nada de material deste mundo. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, o que é? A raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de tudo isso, como seria se a sua alma fosse pedida hoje? Se Deus viesse a requerer hoje a sua vida, como seria hoje? Aonde está o seu coração hoje? Se você for convocado hoje para prestar contas a Deus, aonde Ele vai verificar que está o seu coração? Onde está a busca principal da sua vida? Você seria chamado de louco? Não, você chegou aqui na porta do céu, na entrada do céu. Não é São Pedro que vai encontrar lá não, viu? É Jesus. As pessoas dizem que é São Pedro que tem a chave do céu, esses negócios aí. É uma má compreensão da Bíblia. É com Jesus que nós vamos tratar. Aquele que sabe exatamente o que nós pensamos antes mesmo de nós falarmos. Aquele que sonda o nosso coração e sabe quem é louco e quem não é. Como vai ser se a sua vida for requerida hoje? Vai ser chamado de louco? Se ser rico e louco é ruim, ser pobre e louco é ainda pior. Não esqueça disso. Se ser rico é ruim, ser pobre e louco é ainda pior. Porque você vai lutar aqui como um louco para ter alguma coisa nesse mundo, sem conseguir, vai passar por um monte de dificuldade, vai viver como louco tentando ser rico e não vai conseguir viver eternamente no céu. Então cuide da forma como você tem vivido, não queira ser aquilo que você não é. Coloque os pés no chão e seja quem Deus tem permitido que você seja. E use devidamente os recursos para glorificar a Deus. Use os recursos como uma fonte para o bem, na sua vida, na vida de outros e para a eternidade. Não permita que os recursos na sua vida sejam usados para o mal. Falar de um texto como esse em tempos de crise pode parecer que não é algo tão coerente.
mas eu tenho visto que tem sido algo muito coerente e necessário de ser falado. Porque nosso país está passando exatamente por uma crise como essa. Porque as pessoas começaram a ter um pouco mais de recursos, começaram a melhorar de classe social, passaram de uma classe social para outra, e o governo estava orgulhoso disso, e as pessoas estavam felizes por isso, e agora todos estão baixando 1, 2, 3 classes sociais, e aqueles que estavam comendo frango, agora muitas vezes nem ovo pode ter, que é eu falei isso uma vez no Rio, é um frango compacto, né? Então, muitos nem isso podem ter acesso, por causa da mudança do quadro aí das classes sociais. Então é o momento de falarmos isso, é o momento de refletirmos a respeito disso, e pensarmos em como devemos agir e reagir diante de cada recurso que Deus coloca em nossas mãos. Então feche os olhos, e peça ajuda a Deus nessa oração final, para que você não viva como um louco nesse mundo, mas como alguém que possa ser reconhecido por Ele como sábio, como alguém que o louva, como alguém que o honra com tudo aquilo que passa por suas mãos. Pai de amor, eis aqui a Tua igreja, um povo que tem sido chamado pelo Teu nome, também pessoas que estão conosco hoje e talvez ainda não tomaram uma decisão por fazer parte do Teu reino, por estar envolvido num relacionamento sério com o Senhor. E nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito convença aqueles que ainda não tomaram essa decisão a tomarem de uma vez por todas. Não permita que pessoas saiam esta noite desse espaço de celebração ao Senhor como loucos, mas que nós venhamos sair daqui conscientes de que tudo aquilo que achamos que temos, na verdade não é nosso, é emprestado pelo Senhor, para que nós venhamos viver uma vida coerente, abençoar as pessoas e plantarmos tesouros nos céus. E que esses tesouros sejam o nosso maior alvo, Pai. Vidas se rendendo ao Senhor, através da nossa vida. Vidas conhecendo quem o Senhor é, e reconhecendo isso com alegria e com sujeição ao Senhor, para também não viverem como loucos nesse mundo louco em que nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, ministra em nosso coração, trabalha em nossas decisões. Queremos Te dizer que damos liberdade para o Senhor nos corrigir, quando estivermos para tomar uma decisão que não é coerente com os planos do Senhor para a nossa vida, com a administração daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Queremos Te honrar, queremos Te amar, também através dos recursos que temos acesso nesse mundo. Não nos deixe ser loucos, cobra de nós sanidade, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.